já ao lado de Paula Sampaio. Tudo bem, Paula? Boa tarde. Boa tarde, Elsa. Como é que foi de carnaval? Foi muito bem, muito descanso. E a preocupação com essa quarta-feira de cinzas, falando de política, né? Preciso correr atrás das informações. Tava correndo ali desde a sexta-feira, desde o sábado, porque eu fiquei no plantão no Portal Cidade Verde. Bloco dos que trabalham muito, né? Isso mesmo, Paulinha, você é maravilhosa. Bloquinho da informação. Exatamente, bloco da informação. Bom, Paula, vamos acionar ela? Aliás, pergunto para você, você já viu que ela está vindo com um novo layout, Sávia Barreto? Sávia? Curiosa? Ah, você não viu nas redes sociais? Deixa eu mostrar. Sávia Barreto, aí está ela. Sávia, ótima tarde para você, Sávia. Renovadíssima, Sávia. Belíssima. É sobre isso, casa nova e cabelo novo para combinar por dentro e por fora as mudanças. Aqui em Brasília, olha, ainda bem que eu não tenho nenhum problema, Joelson, em ser inconveniente, porque na terça-feira liguei para as minhas fontes que estavam curtindo carnaval para poder produzir a coluna no cidadeverde.com, que foi publicada nessa quarta-feira de cinzas. Então, jornalista não tem esse problema. E aqui em Brasília, semana mais curta, previsão de calmaria, mas eu acho que ninguém ousa falar em voz alta isso, porque a gente sabe que tudo pode acontecer quando se trata de política aqui em Brasília. Mas a tendência é uma semana mais curta e mais calma por aqui. Tá, vamos trazer informações com a Sávia. Inclusive, daqui a pouco vamos falar da história do casal, né? Tanandra e Jeová, que resultou numa ida à delegacia. Daqui a pouco a Sávia vai explicar para a gente esse assunto. Porque, primeiro, nós vamos falar aqui a respeito da comissão formada para retomar os trabalhos lá na Câmara de Vereadores, iniciar os trabalhos agora nessa nova fase, né, Paula? E aí tudo começa pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que na verdade lá tem outro nome, né? Sim, Legislação e Justiça. Comissão de Legislação e Justiça. Essa questão, essas medidas anunciadas pelo governador Rafael Fonteles têm perpassado, Joelson, tanto a Câmara quanto a Assembleia. Na Câmara Municipal foi feito, inclusive, um levantamento para aferir de quanto é o impacto financeiro que terão essas medidas anunciadas pelo governador Rafael Fonteles, que já devem começar a ser analisados na Assembleia também, Joelson. Muito bem, na Assembleia também, na CCJ? Na Assembleia, na CCJ. Muito bem, vamos acompanhar com Paula Sampaio. As comissões temáticas da Assembleia Legislativa vão retomar os trabalhos na próxima semana com a importante missão de analisar o pacote de medidas que o governador Rafael Fonteles anunciou para o transporte público da capital. O deputado Francisco Lima, do PT, foi o escolhido para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Segundo ele, o projeto começará a ser analisado na próxima terça-feira. No Brasil tem uma tradição que as coisas ganham mais celeridade após o carnaval. E eu acredito que agora já essa semana ganha um impulso, as matérias serão distribuídas para os relatores e começa a discussão e em seguida a votação em plenário. Era uma atribuição que a princípio caberia à prefeitura, mas como ela não toma as providências, então o governo do estado, com o apoio da bancada parlamentar na Assembleia e até, de certa forma, combinando também com liderança da Câmara de Vereadores, resolveram tomar essa medida para solucionar, pelo menos temporariamente, esse impasse entre a Prefeitura e o empresariado. Vereadores também entraram no debate e já avaliam o reflexo que as medidas terão na capital. Um levantamento feito pela própria Câmara demonstra que o impacto financeiro das medidas anunciadas por Rafael Fonteles será de mais de 1 milhão. Eu acredito que nós teremos aí um impacto na redução do subsídio em torno de 1.200.000 a 1,5 milhão, porque você vai ter aí redução no ICMS do combustível, isenção do IPVA, e o próprio governo do estado vai fomentar o subsídio dos estudantes da rede pública estadual e dos servidores do estado, como policial militar, oficial de justiça, dentre outros. Então, são medidas que ajudam a gente a buscar a resolução do problema. Agora, ressalto, a resolução do problema ela passa pelo Poder Executivo Municipal, que é quem tem a capacidade de fazer a gestão do sistema.
Segundo o levantamento feito por técnicos da Câmara Municipal, com informações levantadas ainda na gestão do ex-prefeito Firmino Filho, há um número estimado de 100 mil viagens feitas por estudantes da rede estadual em ônibus da capital. O custo estimado é no valor de 265 mil. Já o número estimado de viagens feitas por servidores estaduais abarcados pelo subsídio é de 150 mil, com um custo estimado de 600 mil. Já as medidas anunciadas para o ICMS podem ter um impacto de 159 mil, podendo dobrar para 300 mil se for sobre a operação total. Daí as medidas estão sendo tomadas, o fato é que Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa vão mesmo participar de forma intensa dessas questões que envolvem o sistema na capital, né, Paula? A gente vê, Joelson, uma atuação integrada entre a Assembleia Legislativa e o governador Rafael Fonteles e deputados da base também. O Rafael Fonteles que convocou uma reunião com vereadores e deputados logo no mesmo dia em que enviou aquela alteração no projeto do IPVA. E essas informações, esse levantamento foi apresentado nessa reunião, Joelson, pelo presidente da Câmara, Enzo Samuel, que é um dos nomes cotados, que tem sido bastante ventilado, inclusive como possível pré-candidato à Prefeitura de Teresina, demonstrando nessa reunião esse perfil mais técnico, assim como Rafael Fonteles, esse gestor que tem números e soluções na ponta do lápis a serem apresentados à população. Então, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, Paula, e chamar a atenção aqui também da Sávia, para a conversa que você teve com o vereador Enzo Samuel, também falando a respeito de questões que, por exemplo, a maneira como ele se portou durante o período de carnaval, né? Visitou muitos dos blocos e tal, e as expectativas dele e do próprio partido, ou do próprio grupo político que ele representa, para uma eventual candidatura em 24, né, Paula? Joelson, geralmente nesse período de carnaval, a Sávia, você entende muito bem, a gente tem uma dificuldade até de encontrar alguns políticos aqui em Teresina, porque geralmente eles viajam, tem que atender também bases em outras cidades, aproveitar também a própria folga, né? Mas o presidente da Câmara, Enzo Samuel, aproveitou essa data aqui em Teresina, onde ele visitou algumas comunidades, principalmente na Zona Norte, onde ele tem uma maior ligação, e aproveitou o carnaval lá. E o fato interessante, Joelson, é que desses blocos de carnaval, ele encontrou um outro nome que tem sido bastante cotado também como uma possível pré-candidata à prefeita de Teresina em 2024. Vamos ver. Eu optei por não viajar e participar dessa maior festa popular do nosso país, que é o Carnaval, principalmente para conhecer um pouco mais desse novo segmento que vem ganhando bastante força em nossa capital, que é a força dos bloquinhos, né? É uma forma de descentralizar o Carnaval, é uma forma que você gera mais renda para mais famílias, porque você imagina aí Carnaval acontecendo ao mesmo tempo no Angelim, no São Pedro, na Água Mineral, no Planalto Ininga, Nova Brasília, quantas famílias não estão gerando renda? Então, fui conhecer um pouco mais desses bloquinhos, entender realmente como funciona, para que a gente possa cada vez mais estar incentivando e fomentando o carnaval em nossa capital. E pude perceber que Teresina tem carnaval sim, é uma cultura muito forte e tem tudo para crescer a cada ano que passa. Foi um momento importante, porque nós tivemos aí 2 anos sem carnaval e foi a retomada após pandemia, e eu acredito que nós vamos conseguir avançar bastante nesse modelo de carnaval descentralizado em nossa capital. E durante as festividades o senhor encontrou inclusive a deputada Bárbara do Firmino. Ela tem sido um nome cotado para a Prefeitura de Teresina, o seu nome também não deixa de ser lembrado. Esse bloco pode se estender para além das festas de carnaval? Parabenizar a Bárbara do Firmino, que também esteve visitando os blocos de nossa cidade. Isso me gerou até uma lembrança, porque eu lembro que o último carnaval do saudoso prefeito Firmino Filho, eu estive presente com ele, andando por todos os bloquinhos, né? E ela está de parabéns em procurar conhecer um pouco mais também dessa força da cultura do carnaval em nossa cidade. Como é que o senhor tem visto o seu nome sendo lembrado como uma das opções para o teresinense, como um possível candidato a prefeito em 2024?
Olha, Paula, eu confesso que é muito cedo. Agradeço quem vem aí lembrando do meu nome, mas sempre registrar que minha candidatura natural é a candidatura de vereador em 2024. Nesse momento, não estou pensando em processo de eleição. Pelo contrário, eu acho que é momento da gente dar as mãos, lutar para que a gente possa ajudar a nossa capital de Teresina. Paula, ele fala sobre possibilidade, né? Enfim, a candidatura natural é a candidatura a vereador à reeleição. Então é isso que ele está querendo dizer, né? Joelson, o vereador, presidente da Câmara, Enzo Samuel, tem se afastado, né, de comentar sobre uma possível candidatura à Prefeitura de Teresina, mas a gente anda na Câmara, o que a gente ouve de outros vereadores, conversando com pessoas próximas ao Enzo, é de que ele pode sim ser candidato à Prefeitura de Teresina. Nesse momento, ele busca uma proximidade com esse grupo de Rafael Fonteles. Para Enzo Samuel, o cenário ideal seria ser o candidato do governador. Mas, caso não conseguindo, ele pode buscar essa articulação com outros grupos. MDB e PSD de dados seriam uma opção também. E a gente vê, inclusive, linkando com essa questão da Bárbara, uma proximidade dela também com esse grupo do MDB e do PSD. Entendi. Sávia, nós falamos aqui, né, o cenário político muda muito, é como nuvem, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Mas muitos desses nomes vão começando a se testar anos antes, ou ano antes da eleição, né? E nós estamos aí há mais de um ano da eleição para 2024. Muita coisa pode acontecer, mas se alguém se deixar para a última hora, se deixar para a reta final, pode não conseguir se viabilizar nome nenhum, né? Joelson, tem um princípio básico da política que você só vota em quem você conhece. Então, para um candidato ser viável, ele precisa ser conhecido. As pessoas precisam saber quem ele é, até mesmo para poder confiar ou não. Então, o trabalho de pré-campanha, e a gente viu o vereador Enzo Samuel e a deputada Bárbara do Firmino trabalhando durante o carnaval, porque é pré-campanha, visitando os blocos ali, de fato, fazendo esse trabalho corpo a corpo ali com o eleitor, se apresentando, mostrando que tem algo em comum com o eleitor, que está ali próximo. O prefeito, futuro prefeito ou futura prefeita, ele tem justamente que sentir ou que mostrar para a população que sente os mesmos problemas. Lembrando que o prefeito Doutor Pessoa não compareceu aos bloquinhos porque está diagnosticado com Covid-19, o prefeito tomou as 4 doses da vacina e está em casa se recuperando com sintomas leves. Mas os outros pré-candidatos se movimentaram, em particular chama a atenção Enzo, que nas imagens com a deputada Bárbara, até coloquei na minha coluna no cidadeverde.com, estava lá com a blusa vermelha, né, do PT, que é essa cor tão identificada com o PT, não por acaso. Agora, no PSD, como a Paula citou, caso ele seja candidato ou no MDB, ele tem um adversário pesado, que é o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, que agora, depois do carnaval, segundo eu apurei, também vai colocar o bloquinho dele em campo. Ele deve aí se posicionar de maneira mais ativa a respeito de alguns temas sobre transporte público, enfim, fazer uma agenda mais intensa também em Teresina, buscar articulação com os vereadores. Então, eu acredito que a gente vai ver mais um personagem, o Marcos Aurélio Sampaio, que está no PSD hoje, mas que tem esse vínculo, essa ligação. Foi eleito pela primeira vez no MDB, o pai, o vice-governador Temístocles Sampaio, é do MDB, então aí a gente vê aí algumas possibilidades. E Bárbara do Firmino, tendência de buscar ser cabeça de chapa, Enzo também deve buscar ser cabeça de chapa. Eu não vejo o Enzo hoje buscando uma reeleição para vereador, apesar do discurso do vereador para Paula Sampaio, que a gente conversa nos bastidores ali, ouve dos outros vereadores, é que ele deve tentar mesmo uma cadeira no executivo, ou plano B, plano C, vice-prefeito, mas é claro que ninguém se lança para ser vice, né? Você se lança para prefeito, e acho que ele deve buscar esse caminho. Joelson, eu vejo hoje esse cenário em Teresina. Olha, deixa eu falar perguntar outra coisa para você. A Paula falou sobre uma eventual aproximação de Enzo com o Palácio de Karnak. O PT tem falado muito sobre a possibilidade de uma candidatura própria. Isso implicaria necessariamente, caso aconteça isso, uma desfiliação e uma migração dele para o Partido dos Trabalhadores. Nós já podemos falar coisas desse tipo a acontecer nos próximos meses, sabe? Podemos. Acho que o caminho natural seria ele ser candidato
pelo PT, portanto, se desfiliar do PDT e migrar para o PT. Só que no PT a gente já tem outros pré-candidatos muito fortes, muito viáveis. O presidente da Assembleia, Franzé Silva, o deputado Fábio Novo, o deputado Dr. Vinícius, que é visto como o nome que seria ali realmente preferido para ser lançado pelo Palácio do Karnak. Agora tem o time, né? O Palácio do Karnak, e aí eu apurei com fontes lá, né, do governo do estado, acredita que é melhor postergar um pouco mais o lançamento de um nome. Que esse nome surja, e aí palavras que eu ouvi de um interlocutor privilegiado, diz o seguinte: olha, sabe, a gente acha interessante que o nome apareça de maneira orgânica. Né? Então, que essa candidatura não seja imposta pelo Karnak. Só que o bloquinho, como a gente viu, ele está andando. Na política não existe vácuo, né? Os espaços, eles são ocupados. Então, de certa forma, dentro do arco da base aliada do governador Rafael Fonteles, surgiu o Enzo Samuel, que não é do PT, tem uma proximidade muito grande com o governador, porque teve a opção de apoiar Silvio Mendes, o grupo do ex-ministro Ciro Nogueira, e optou por ficar com o Rafael e fazer a articulação, até fazendo um contraponto com o seu aliado Jeová Alencar, que ficou ali com Silvio Mendes e Ciro Nogueira. Então, quando o Enzo fez esse movimento, ele se mostrou, de fato, um aliado fiel a Rafael. A questão ele já está com o bloquinho dele na rua. O Karnak acredita que os players, os jogadores, eles devem de certa forma, não se antecipar tanto assim e talvez fazer aí uma tentativa de uma candidatura que nasça de maneira orgânica, de maneira natural. Isso é um pouco difícil hoje, né? A gente vê que há uma antecipação que já está dada, Joelson. Tem a teoria e tem a prática. Então, hoje está todo mundo tentando se movimentar e se tornar o mais conhecido possível. Paula falava aqui sobre a possibilidade de Enzo aceitar outros convites para outras disputas, né, Paula? Sim, também não está fora do rol de possibilidades de Enzo, caso não consiga se viabilizar como candidato a prefeito ou a vice, como a Sávia, também uma eventual candidatura a deputado nas eleições que se aproximam no ano de 2026. E sobre a questão do PT, Joelson, sobre a possível ida de Enzo ao PT, já existe um convite que foi feito pelo vereador Dudu, naquele hall no grupo que estava sendo montado, e Enzo Samuel foi um desses nomes que recebeu esse convite. Agora, outro hall, outros nomes que estão colocados são os dos possíveis integrantes de uma chapa do Partido dos Trabalhadores. Informação de Sávia Barreto para nós, Sávia. Olha, a gente trouxe na sexta-feira, para sermos justos aqui, a chapa do Republicanos, a provável chapa. Inclusive, recebi, depois que o programa foi ao ar, confirmações e até acréscimos de nomes àquela chapa da sexta-feira. E hoje eu trago a chapa do PT, né? A provável chapa, porque eu conversei com vários petistas. Esses são os nomes que devem compor essa chapa de vereadores. E quando a gente vê os nomes, Joelson, dá para tirar algumas conclusões interessantes que acredito que também refletem nessa chapa majoritária. Tem a lista. Olha lá. Formação da chapa de vereador do PT em Teresina. Então, o PT projeta uma possível chapa com Dudu Borges, o vereador Dudu, né? Deolindo Moura, Euzuíla Calixto, 3 nomes aí que estão com mandato lá na Câmara de Vereadores. Da bancada do PT na Câmara. Bancada do PT na Câmara, muito bem. Outros nomes: Gustavo Gaioso, da Saad Leste, Poliana Rocha, que é vereadora do PV, essa já compõe a federação. Sim. Né? Já está, mas independente de federação, está aí, o nome de Poliana Rocha. Isadora Cortez, do PCdoB. Também da federação. Também da federação. Bide Lima, ela que já teve atividades ligadas à cultura, um nome muito ligado a Fábio Novo, daqui a pouco o Sávia vai falar sobre isso. Jonas Trindade, Fabiola Lemos, Décio Solano, irmão do deputado Merlong Solano, João de Deus Pereira, Joseane Borges, Eleusa Dias, John Wallace, Rogério Ribeiro, Flaviano, liderança aí da Zona Rural, Marina da Silva, da Vila Irmanduce, Júnior do MP3, esse que já é do Partido dos Trabalhadores e também já teve candidaturas em outros tempos. Bom, Sávia, percebo e já vou trazendo questões aí na chapa que você colocou. Nomes que já estão na federação, né? Portanto, PCdoB, PV, que não implicaria aí mudança de sigla partidária, né? Eles podem manter-se nessa mesma chapa ou nesses mesmos partidos para compor e aí os votos serem somados para a formação
da legenda, e aí e outros nomes, como é o caso da Bid Lima, Júnior MP3 e outros que não são tão conhecidos, mas que estão presentes nessa lista, né, Sábia? Olha, Joelson, eu conversei com 3 fontes do PT hoje para fazer essa lista. O que é que chama a atenção? 2 nomes muito próximos do governador Rafael Fonteles, o Jonas Trindade, que tem uma ligação familiar com a deputada federal falecida, ex-deputada Francisca Trindade, que é assessor especial do Palácio de Karnak. A gente tem o John Wallace, que também é assessor especial do Karnak. Então, ambos são vistos como nomes de confiança de Rafael Fonteles. Então, o primeiro ponto é os movimentos de Rafael, muito provavelmente, para ter os seus vereadores eleitos no PT. Seriam esses 2 nomes. Isso é o que eu ouvi da própria chapa de petistas, né? Dentro ali dessa configuração que eles estão montando e fazendo os cálculos do potencial de votação de cada um. Então, já entrariam como nomes fortes. Eu não coloquei o Samuel Nascimento, que é o secretário de administração, mas que é citado e também é visto como um nome que pode vir, sim, a se lançar como candidato e também teria a confiança de Rafael Fonteles. E o segundo ponto é nomes do PT, por exemplo, o Júnior do MP3, que é uma liderança bastante conhecida, liderança comunitária. Ele diz o seguinte, sabe, se a Poliana Rocha entrar, se esses nomes que não são do PT raiz disputarem com a gente, nós que somos a base do PT vamos sair, a gente não aceita. Então, já vemos um movimento de resistência, por quê? Porque eles enxergam que são nomes com mandato, são nomes que têm um potencial de votação expressivo, de aumentar a votação que já possuem, e aí eles sentem realmente que não tem chances de competir, pelo menos numa condição favorável. Então, a gente deve ver, já adianto, um movimento de petistas que são raiz, que são da base histórica do partido, resistindo à federação. Mas a federação é um dado da legislação, já aconteceu, né? Não tem como desfazer. E agora, Poliana, Gustavo Gaioso também chama atenção, porque ele está na SAAD Leste como superintendente, na gestão do Dr. Pessoa. A gente sabe que a relação PT e Dr. Pessoa hoje está um pouco estremecida, então também paira aí uma questão, né? Porque muito provavelmente o Palácio da Cidade gostaria de tê-lo dentro de uma chapa próxima no rol de influência do prefeito Dr. Pessoa. E o PT não seria essa chapa, mas hoje seria mais interessante para Gustavo Gaioso estar nessa chapa do PT. São questões. Muito bem, Sávia, trazendo as informações para nós. O assunto agora é a base do prefeito Dr. Pessoa na Câmara de Vereadores em Teresina. O líder do prefeito na Câmara, Paula, resolveu falar sobre o assunto. E o falar do líder foi uma espécie de chamada ao grupo que está na base do prefeito, né? É um recado dado, Joelson, à base do prefeito Doutor Pessoa. Sávia Barreto acabou de comentar sobre essa relação do Partido dos Trabalhadores com o prefeito Doutor Pessoa hoje. O líder de Doutor Pessoa na Câmara fez um chamado, deu esse recado para o posicionamento de alguns vereadores na Câmara nessas últimas semanas, Joelson. Vamos acompanhar. O que é base e oposição de uma gestão? A base é aquele grupo de vereadores que acreditam na gestão, que não tem nenhum mal participar da gestão. Agora, tem que aprender a rezar. Venha a nós, tem que ter o vosso reino. Como é que alguém faz parte da gestão, diz que acredita na gestão e passa o dia esculhambando a gestão? Então, a base dessa não precisa de oposição. Então, eu defendo, falei inclusive para o prefeito, que tem que haver uma reorganização da base. Ora, se eu acredito na gestão, se eu participo na gestão, eu tenho que fazer a defesa da gestão e não fazer palanque. E aí, Paula, fala do líder do prefeito. Joelson, nessas últimas semanas tivemos vários debates sobre diversos temas na Câmara, a respeito do transporte, saúde, o reajuste dos professores também, que começa a ser discutido nesta próxima semana, já chegou à Câmara, e nós temos visto declarações cada vez mais incisivas. A gente acompanhou aqui nas entrevistas que eu e Elivaldo trouxemos ao programa, declarações cada vez mais incisivas de vereadores que compõem, inclusive,
a base do prefeito Doutor Pessoa. Então, o vereador Antônio José Lira faz esse chamado e dá esse aviso de recomposição dessa base, que implica, inclusive, nessa questão de indicação de cargos que os vereadores fazem. Então, o prefeito Doutor Pessoa precisa da sua base, que hoje está dispersa, unida, justamente para conseguir a aprovação nesses projetos que estão sendo enviados, que foram enviados à Câmara, esse projeto do reajuste dos professores, que é sempre muito polêmico, e onde o Palácio da Cidade precisa, de fato, de uma base concisa para que aprove a matéria com tranquilidade.